E aí, meu time? Nesse vídeo eu vou explicar o que é o fator integrante e como a gente pode usar essa ferramenta para resolver EDOs lineares não homogêneos de primeira ordem. Primeiramente, vamos ver o que acontece em casos simples. Considere uma equação do tipo y' igual a f de t. A equação diz que a derivada de y é f de t. Em outras palavras, a função y é uma primitiva da função f. Ou seja, y é a integral de f de t dt. Da mesma forma, em situações do tipo derivada de alguma coisa igual a f de t, é claro que esse algo deve ser uma primitiva de f. Vejamos um exemplo. Resolva a equação diferencial 4 mais t² vezes dy dt mais 2ty igual a 4t. Se você ficar alguns dias olhando para essa equação, você vai perceber que esse lado esquerdo aqui, na verdade, é a derivada em relação a t de 4 mais t² vezes y. A gente pode verificar isso, né? Aqui é um produto, então essa derivada aqui vai ser a primeira função vezes a derivada da segunda, mais a derivada da primeira função vezes a segunda. Então, o lado esquerdo ali é, na verdade, essa derivada aqui. Então, a equação vai ficar, ddt de 4 mais t² y igual a 4t. E aí, então, aqui eu tenho aquela situação, derivada de alguma coisa igual a uma função. Então, quer dizer que essa coisa que está aqui dentro da derivada é a integral daquela função lá. Ou seja, 4 mais t² vezes y, a integral de 4t, que é 2t², mais uma constante de integração aqui. Então, y deve ser 2t² sobre 4 mais t² mais a constante sobre 4 mais t². Certo? Então, esse resolve a equação. A solução é essa e, se tiver alguma condição inicial, vai determinar a constante c. Nem sempre vai ser possível integrar a equação diretamente dessa forma. Nosso objetivo vai ser transformar as equações em equações integráveis. No caso da equação linear não homogênea, isso vai ser feito multiplicando a equação por uma função adequada, que a gente vai chamar de fator integrante. Então, lembrando, a nossa equação não homogênea é da forma y' mais a de t y igual a b de t. Então, a gente vai multiplicar essa equação por uma função que eu não sei ainda qual é, a gente vai descobrir, mas eu vou escolher essa função de forma que, quando eu multiplicar a equação por ela, o lado esquerdo vai poder ser visto como a derivada de alguma coisa, e aí ela vai ficar igual a essa que a gente acabou de resolver. Então, vamos multiplicar por essa função μ de t. Do lado esquerdo vai ficar μ de t vezes y' mais a de t μ de t y, e do lado direito vai ficar μ de t b de t. Então, a ideia é a gente escolher a função μ de t de forma que esse lado esquerdo aqui se torne a derivada de alguém. Esse alguém é esse produto aqui. Então, a gente quer escolher a função μ para que essa parte da esquerda seja igual a isso aqui. Mas isso aqui é o quê? A derivada do produto é a primeira função vezes a derivada da segunda mais a derivada da primeira vezes a segunda. Agora veja, se eu quero esse cara aqui igual a essa parte aqui já está igual, então eu preciso que essa parte seja igual a essa. Ou seja, eu preciso que isso aqui que está multiplicando y seja igual a isso que está multiplicando y aqui. Ou ainda, eu quero que μ' de t seja igual a de t μ de t. E eu posso ver isso aqui também assim, ó. Então, a função μ que a gente precisa tem que satisfazer essa equação diferencial aqui. Agora, observe que essa é uma equação diferencial linear
homogênea. E a gente já sabe como é que resolve. A gente viu que se uma função satisfaz uma equação desse tipo, ela é da forma c vezes a exponencial de menos integral da função que acompanha a incógnita ali, que no caso é menos a de t. Ou seja, essa função tem essa forma aqui. Então, qualquer função desse tipo vai ser útil para a gente. Eu vou escolher a função que tem a constante c igual a 1. E agora vamos voltar lá na nossa equação e substituir. Nossa equação estava assim: mi de t vezes y' mais a de t mi de t y igual a mi vezes b. E a nossa função mi, ela foi escolhida justamente para fazer esse lado esquerdo aqui virar a derivada de mi vezes y. E aí a gente tem o que a gente queria, que é a derivada de alguma coisa igual a uma outra função. A gente sabe que nesse caso, a função que está aqui dentro é a integral da função que está de lá. E aqui eu vou colocar uma constante de integração. Então agora isolando y, e substituindo agora o mi de t pelo que a gente sabe que ele é. Agora finalmente aplicando a distributiva aqui, a gente vê que o y é então, essa belezinha aqui é a solução geral da equação linear não homogênea de primeira ordem. Observe que essa parte aqui é exatamente igual à solução da equação homogênea associada, que a gente já tinha visto. C vezes exponencial de menos a t, da integral de menos a t. E essa outra parte aqui é uma solução particular da minha equação. Certo? Se eu considerar c igual a zero, essa parte aqui vai sumir e vai sobrar aquela lá. Então aquilo lá é uma solução da minha equação, uma solução particular. Então a solução da equação não homogênea é formada pela solução da equação homogênea mais uma solução particular. Isso vai ser verdade não só para equações de primeira ordem, mas para qualquer equação linear. As soluções da não homogênea são soluções da homogênea mais uma solução particular. Então, vamos dar uma olhada em alguns exemplos. Determine a solução geral da equação y' mais 2ty igual a t. Aqui, se a gente for comparar com a forma geral da equação, nós temos a de t igual a 2t. Então, o nosso fator integrante vai ser e elevado à exponencial de a de t dt, que é e elevado à integral de 2t dt, que é e elevado a t quadrado. Então, eu vou multiplicar os dois lados da equação pelo fator integrante. E vai ficar e elevado a t quadrado vezes y' mais 2ty igual a e elevado a t quadrado vezes t. A gente sabe que o fator integrante é justamente o cara que faz o lado esquerdo da equação virar a derivada do fator integrante vezes y. Então, nessa equação ficou assim. Então, se a derivada de e elevado a t quadrado y é aquela função lá, então, na verdade, et quadrado y é a integral de elevado a t quadrado vezes t dt, que é igual a meio de elevado a t quadrado
mais C. Então agora, isolando o y, a gente fica com C vezes e elevado a menos t quadrado mais meio. Então essa é a solução geral da equação dada no início. Agora vamos ver o segundo exemplo. Determine a solução do PVI dado pela equação y' menos 3t² y igual a t quadrado e a condição inicial y de 0 igual a 1. Nesse exemplo, o a de t é menos 3t². Então o fator integrante vai ser exponencial da integral de a de t dt, que é e elevado a menos t ao cubo. Multiplicando os dois lados da equação pelo fator integrante, a gente fica com isso aqui. E a gente sabe que multiplicar pelo fator integrante faz esse lado da equação aqui ficar a derivada do fator integrante vezes a incógnita. Então, e menos t cubo y é a integral de t² e menos t cubo dt. Essa integral a gente pode resolver chamando esse expoente aqui de u. Vou fazer aqui u igual a menos t cubo. Então, a derivada vai ser menos 3t² dt. Então, esse cara que está aqui faz parte daquilo lá. Eu tenho t² dt, então t² dt, a partir dessa equação aqui, é menos 1/3 de du. Então essa equação vai ficar integral de e elevado a u vezes menos 1/3 du. A integral da exponencial é ela mesma, então fica menos 1/3 de e elevado a u, e u é menos t cubo. E aí eu vou adicionar aqui uma constante de integração. Então agora eu divido por e menos t cubo para isolar o y. Vai ficar y igual a c vezes et cubo menos 1/3. Essa é a solução geral da equação, mas como a gente tem um PVI, nesse caso a gente sabe que o y de 0 é 1. Então substituindo ali, 1 vai ser igual ao y de 0, que é c vezes elevado a 0, que é 1 menos 1/3. Então o c vai ser 1 mais 1/3, que é 4/3. Então a solução do nosso PVI é 4/3 de e a t cubo menos 1/3. Por enquanto é isso. Na próxima aula eu vou falar sobre equações de variáveis separáveis. Até a próxima!